Olá, pessoal! Agora que a gente já viu aí o recurso da tabela verdade para a gente provar situações, a gente já sabe o que é uma tautologia, a gente já sabe o que é uma contradição, a gente vai ver um outro método para provar aí as nossas afirmações, que a gente chama de cálculo proposicional. Então, para o cálculo proposicional, a gente vai usar as afirmações que a gente já viu anteriormente. Então, todas aquelas propriedades que a gente fez na tabela verdade, que a gente viu que eram tautologias, então que elas são verdadeiras independente do valor lógico das nossas proposições iniciais, né? A gente vai usar todas essas propriedades aqui no cálculo proposicional. Então, a gente vai, através delas, a gente vai encontrar outras propriedades. Então, o recurso visto como tabela verdade é útil para confirmar muitas implicações equivalentes, porém ele é pouco elegante. Por isso, usaremos as propriedades já estabelecidas para buscar novas equivalências e implicações através do cálculo proposicional. Então, antes da gente começar, eu quero fazer uma observação aqui, olha, que os símbolos, olha, essa setinha com um risquinho e a setinha com 2 risquinhos são coisas diferentes. Por que elas são diferentes? As duas estão aí indicando uma implicação, mas elas têm contextos diferentes. A primeira, com um risquinho apenas, ela está representando uma operação lógica. Então, na verdade, ela está criando uma proposição composta, ela está criando aí uma proposição composta pela implicação. A segunda, essa com 2 risquinhos, ela representa uma relação. O que é isso? A gente está dizendo que aquela primeira proposição composta é equivalente à segunda proposição composta, que elas representam uma tautologia. Então, a primeira proposição composta implica na segunda proposição composta, sim, mas já aí com esse intuito de dizer para a gente que essa implicação é uma tautologia. Então, ela é verdadeira, independente aí dos valores lógicos iniciais. A mesma coisa aí para o ser e somente ser, tá? Para bicondicional. Então, quando a gente tem um risquinho só, a gente tem uma operação lógica. Quando a gente tem 2 risquinhos, a gente tem uma relação que estabelece aí uma tautologia, certo? Então, vamos lá. Nosso primeiro exemplo. Eu tenho aqui uma proposição composta que ela está dizendo o seguinte. A negação de P implicando P e não R é equivalente, olha, a gente tem aqui uma tautologia, a P e não Q ou R. Então, a gente tem aí toda uma sequência de proposições. O que a gente quer concluir? A gente quer concluir que essa primeira parte, que essa primeira proposição composta, é equivalente à segunda. Como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou pegar a primeira proposição composta aqui, olha, tá vendo? Eu copiei ela aqui. A partir dela, eu vou usar as propriedades que a gente já viu para fazer novas afirmações. Então, o que é a primeira propriedade que a gente vai usar? Tá vendo aqui que a gente tem uma negação de toda essa proposição dentro do parênteses? A gente já viu propriedades da negação. O que a gente vai usar? Então, vamos reparar nas operações que a gente tem aqui. Ó. Eu tenho a proposição P implicando numa outra proposição composta. P e não R. O que é a negação da implicação? Então, lembrando lá, eu vou trocar as letras, tá, gente? A negação. Opa, não saiu aqui. A negação da proposição A implica B. O que é essa negação, né? Isso aqui é equivalente a dizer A e não B, correto? Só troquei as letras para a gente não confundir aqui com o nosso exemplo, tá? Então, o que a gente tem? O nosso A aqui é a proposição P e o nosso B é tudo isso aqui que está dentro do parênteses. P e não R. Então, fazer a negação desta implicação é fazer a primeira proposição, então P,
e a negação da segunda. Então, vamos lá, vou escrever isso. Então, usei aí a negação desta implicação, e aí virou P e não Q e não R. Ok? O que a gente vai fazer agora? Tá vendo que a gente ainda tem uma negação de tudo isso que está dentro do parênteses? Só que agora, o nosso operador lógico é o E. Como que a gente faz a negação quando a gente tem um operador E? Então, vou pôr aqui. Ó. A negação de A e B é dada por a negação do A ou a negação do B. Então, o nosso operador vira ou e a gente nega as duas proposições. Então, vamos lá. Vou só repetir a primeira parte aqui, esse P, E, e vou fazer a negação dentro do parênteses. Então, a negação da primeira, o E vira ou, e a negação da segunda. Então, ficaram não, não R. Então, estou pondo aqui passo a passo, tá? Agora, a negação da negação. Quando a gente tem uma negação dupla, é a mesma coisa da própria proposição, né? Uma anula a outra. Então, eu vou tirar isso daqui. Então, P, I, não Q ou R, ok? Reparem o seguinte, olha o nosso resultado. É exatamente igual ao que a gente queria. Então, a gente saiu desta primeira proposição composta e concluiu que ela é equivalente a isto. E é justamente o que a gente queria afirmar. Então, a gente acabou de fazer aí uma dedução através do cálculo proposicional. Vamos ver mais um exemplo? O segundo exemplo dá a seguinte proposição para a gente. Olha. P, I, não P ou Q. Isto é equivalente a P e Q. O que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é concluir que esta primeira proposição composta é equivalente a essa segunda. Então, vamos lá. Olha, eu vou pregar a primeira parte para a gente trabalhar a partir dela. Agora, a gente tem um E e um OU dentro do parênteses. Tem uma negação aqui também, né? O que a gente vai fazer? Tem uma propriedade que diz que a gente pode usar a distributiva. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, olha. Então, eu vou distribuir. Vou fazer P e não P, ou P e Q, certo? Vou escrever isso, então. Reparem aí, olha, P e não P, ou P e Q. Reparem aí nos conectivos, tá? De cada um. O que a gente tem? Primeiro parênteses, tem aqui P e não P. Mas olha só, se o P for verdadeiro, não P é falso. Falso e verdadeiro vai ser falso. Bem, mas e se o P for falso? Se o P for falso, deixa eu apagar aqui. Não P é verdadeiro. Falso e verdadeiro vai dar falso também. Então, independente do valor lógico aí de P, P e não P vai ser falso, pelo conectivo aí que a gente está usando. Então, a gente tem no primeiro parênteses algo que é falso, ou o segundo parênteses, ou a proposição do segundo parênteses. Quando a gente tem um conectivo ou, como é que a gente conclui se ele é falso ou verdadeiro? Se uma das proposições forem verdadeiras, a gente vai ter a proposição composta como verdadeira. Então, aqui, olha, no nosso caso, como eu tenho falso ou a proposição dentro do parênteses, a nossa conclusão vai depender da proposição dentro do parênteses. Então, se ela for verdadeiro, essa conclusão vai ser verdadeira. Se ela for falso, a conclusão vai ser falsa. Então, esta parte se resume a apenas P e Q, que é justamente o que a gente queria chegar. Então, a gente concluiu que esta proposição composta se resume em P e Q. Pronto. Fizemos mais uma demonstração usando cálculo proposicional. Vamos fazer mais um. Eu tenho aqui o exemplo da proposição P e Q é equivalente a não P ou Q. Então, a gente quer aí mostrar que esta primeira proposição é equivalente à segunda. Então, eu peguei a primeira parte aí para a gente fazer aí algumas manipulações.
Só que, a princípio, não tem nada que eu possa fazer, não tem nenhuma propriedade que eu possa usar, porque tá só P implica Q. O que a gente vai fazer? A gente já disse aí, olha, que a negação dupla... Então, se eu fizer a negação da negação de uma proposição A, isto aqui é a própria proposição A, certo? Então, a nossa ideia aqui é fazer uma negação dupla, porque a gente sabe que a negação da negação não interfere na nossa proposição composta, certo? Então, neguei duas vezes, porque isso não faz diferença aí na proposição inicial. Feito isso, o que a gente tem? Vou usar aqui o primeiro não, tá? Eu tenho a negação de uma implicação. Lembrando que a negação da implicação. Olha, tem a negação de A implica B. A gente tem uma propriedade aí que diz que isso é A e não B, certo? Então, a gente vai repetir a primeira proposição, usar o E e negar a segunda. Então, isso vai ficar P e não Q. E aí, eu mantive o não aqui que estava aqui fora, tá? Não mexi nele. Vamos usar esse não agora? Então, agora a negação é do conectivo E. Como é que a gente nega o E? A gente vai fazer a negação de cada uma das proposições e o E vira O. Então, eu vou negar o P. Então, P vira não P. O E vira O. E o não Q também está com a negação aqui, né? Não Q. E aí, lembrando, a negação da negação é a própria proposição. Então, passei. Então, não P ou Q. Justamente o que a gente queria chegar. Pronto. Provamos aí que P implica Q é equivalente a não P ou Q. Vou fazer mais um exemplo. Esse é um pouco maior. Eu tenho uma proposição. P e Q implica R. A gente está dizendo que isso é equivalente a P implica Q implica R. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa demonstração. A gente vai usar aí a primeira proposição, né? Eu vou pegar aí P e Q implica R. E a partir disso, a gente vai fazer algumas manipulações. Como, a princípio, a gente também não tem propriedades para usar aqui, a gente está usando esse recurso da negação dupla. Tá vendo? Eu estou negando duas vezes, porque isso não interfere na nossa proposição inicial. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos usar a negação. Então, vou usar essa primeira aqui, tá? O que a gente tem? Eu tenho uma proposição composta implicando em outra proposição. Lembrem-se que a negação de A implica B, novamente aqui, ó, A e não B. Quem que é o nosso A? Nosso A é tudo isso aqui dentro do parêntese. E o B é a proposição R, certo? Então, vamos lá. Olha. Vamos usar essa negação. O que vai ficar? Repetir aqui o não. A primeira proposição, mantive. Agora, a gente tem um conectivo E e negou a segunda. Então, P e Q e não R. Ok? Pronto. Fizemos isso. Feito isso, eu vou associar de forma diferente. Então, eu vou usar aqui, olha, vou trocar esse parênteses de lugar. Tá vendo que a gente só tem conectivo E, né? Então, a gente pode usar aí a associativa. Lembre-se dessa propriedade. Agora, eu vou usar uma negação dupla de novo. Porque, olha, tem que aparecer uma implicação. Vou usar, a gente já vai entender como a gente vai fazer isso. Eu vou usar uma negação dupla para essa proposição composta que está dentro do parênteses. Então, eu vou negar ela duas vezes. Tá vendo? Apareci aqui com duas negações para esse parênteses. Então, eu não alterei aí a nossa proposição inicial, ok? Feito isso, a gente vai usar a negação da implicação ao contrário. Como assim? A gente não sabe que a negação de A implica B, ela é equivalente a A e não B? Então, a gente vai fazer o contrário. Se isso é equivalente a isso, quer dizer que A e não B
é equivalente à negação da implicação de A e B. Concorda? Só invertir a ordem. Porque o que a gente tem? Eu tenho A e não B aqui, olha. Quem que é meu A? O P. Quem que é o meu B? Tudo isso aqui, olha. Não Q e não R. Tá vendo que eu tenho a negação aqui no meio? Igualzinho. Então, eu vou fazer esta negação da implicação ao inverso. Então, o que vai ficar? Ficou aí, né? P implica a negação de Q e não R. Ok? Isso aí, lembrando que esse sinal de negação aqui veio desta implicação, porque a gente está usando a negação da implicação ao contrário, né? Estou usando ela à volta dela. Ok? Vou usar isso de novo, vou usar o mesmo recurso de novo, só que agora aqui no parênteses. Vou usar aqui dentro desse parênteses. Então, eu tenho... Vou escrever de novo aqui. A gente sabe que A e não B é equivalente à negação da implicação de A por B. Quem que é meu A agora? O A vai ser o Q e o meu B vai ser o R. Então, eu vou ter a negação da implicação de Q com R. Ok? E lembrando, ó, esse não surgiu por conta dessa implicação aqui. Parem um pouquinho aí para vocês pensarem sobre isso, que por ser a propriedade ao contrário, às vezes dá mais trabalho aí de entender, tá? O que a gente tem? Reparem que a gente tem uma negação dupla aqui e uma negação dupla aqui. A gente pode eliminar tudo isso, todas essas negações. Então, a gente vai ficar com P implica Q implica R. Justamente a afirmação que a gente queria. Então, a gente acabou de mostrar que P implica Q implica R é equivalente à nossa proposição inicial, usando aí o cálculo proposicional. Então, é isso. Aí, nessa semana, a gente tem uma lista de exercícios aí com várias proposições compostas para a gente treinar o cálculo proposicional. E conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês podem me enviar, tá? Que essa parte é um pouco mais complicada, né? Da gente entender, da gente conseguir fazer. Mas aí, logo daqui um tempinho aí, a gente já vai começar a usar frases, tá? Nas nossas proposições aqui. A gente não vai ficar apenas aí fazendo estas afirmações e estas implicações com proposições genéricas, tá? A gente vai começar a usar proposições reais, frases aí, afirmações que fazem sentido pra gente, tá? Então é isso, gente. Então até mais.